Muito bem, muito bem. Hoje é, vou falar sobre, conforme o título, horizontalidade e verticalidade, né? Ah, ambas as palavras, horizontalidade e verticalidade, são palavras extremamente simples, não é? Horizontalidade e verticalidade, não é verdade? Horizontalidade e verticalidade. São palavras e com significado bastante simples, não é? É, horizontalidade e verticalidade. Horizontalidade e verticalidade. É claro que são palavras, são palavras simples, mas claro que respeitando a todas as pessoas, tentarei explicar, né, primeiramente, evidentemente, o que é horizontal. Horizontal é assim, vamos dizer assim, vamos dizer assim, é deitado, vamos dizer assim, né? E verticalidade é em pé, não é? Enfim, são noções extremamente simples, não é? Horizontal deitado e vertical em pé, né? Mas enfim, eu não de tudo que eu ouvi, vi e li, né? De todas as minhas leituras, essa ideia que eu vou expor agora aqui durante 60 minutos, eu, é uma novidade, né? Quer dizer, nunca vi alguém falar sobre isso, nunca ouvi e nunca li nada a respeito, né? É uma coisa que eu acabei criando, né? Certo modo, inventando, mas que parece que tem tem a sua força, tem o seu peso, né? E por isso que eu estou aí fazendo esse vídeo, não é? Como um ser humano, como eu me defino, né? Eu sou um ser humano aspirante, né? Aspirante ao mundo da verdade, não é? Né? É claro que essa noção, essa compreensão, esse entendimento em relação à minha pessoa, não é? É claro que é fruto de um longo processo de muitos anos aí de estudos, não é? E aí eu cheguei a esse entendimento, essa compreensão, vamos dizer assim, do que eu vim fazer aqui no planeta Terra, tendo assim nascido como ser humano, né? Enfim, qual é o significado da minha existência, né? Qual é o significado da existência do Hideo Yahiro, não é? Aqui no planeta Terra, não é? Enfim, essa compreensão, esse entendimento, evidentemente não surgiu da noite para o dia e é claro que até chegar a essa compreensão foi bastante sofrido, muita dor, muito sofrimento até chegar a esse nível, né? A esse patamar, né? De compreensão é, filosófica, né? Da vida, não é verdade? E aí eu sei, hoje eu sei que eu sou um aspirante, falando em palavras simples, um aspirante a
ao mundo da verdade, né? Portanto, eu vivo no mundo de aspirante, né? Aspirante ao mundo da verdade. Eu ainda não entrei no mundo da verdade. Estou aspirando, estou buscando a entrada, não é? A inserção, vamos dizer assim, no mundo da verdade, não é? Então, sou um aspirante ao mundo da verdade, né? Estou aí vivendo ainda, não é? No mundo das pessoas, não é? Que aspiram, que buscam entrar, não é? E é claro, o estado de espírito, evidentemente, é de urgência, né? A vida de quem de quem vive no mundo do aspirante é muito sofrida, né? A vida é muito sofrida, é muito dura, é muita dor, é muita. É muita. Por exemplo, muito medo, né? Muito medo de ser tomado por um estado de espírito de explosão, de cólera, de ira, de raiva, não é verdade? Enfim, e a raiva, evidentemente, é um dos detalhes que vão fazer parte deste discurso que está relacionado vamos dizer assim, a esse título, horizontalidade e verticalidade, né? E assim, o que é urgente, né? O que é urgente é que, enfim, essa necessidade de entrar o quanto antes, né? No mundo da verdade, né? Essa urgência, enfim, é uma coisa que vamos dizer assim, está ultimamente muito viva, né? No meu dia a dia, na verdade. E aí, um mundo do aspirante, que é um mundo bastante sofrido, não é? Um mundo, vamos dizer assim, um mundo de sofrimento, não é? Do aspirante, não é? Ele tem como característica principal, né, esse sofrimento, o sofrimento de pertencer, evidentemente, de pertencer ao mundo do aspirante, não é? É claro que no meu discurso, o meu discurso talvez seja até um tanto quanto repetitivo, não é? Eu pretendo fazer um discurso de frisar bem, né, de que você compreendamos bem claramente, né, essa coisa de viverem, de ter noção de dois mundos, o mundo da verdade e o mundo do aspirante ao mundo da verdade, não é? Isso deve ficar, a meu ver, bem claro, né? E aí, no mundo do aspirante, nesse mundo de sofrimento do aspirante, uma das coisas assim mais fortes, né, nesse sofrimento do aspirante, é a relação do Hideo Yahiro com o outro, as outras pessoas, não é? A relação do Hideo Yahiro com as outras pessoas. Enfim, o detalhe, o detalhe do aspirante que é mais sofrido e que é mais até que se destaca mais, né? Que a gente percebe, né? Mais, né? Que a gente sente, que a gente percebe mais
é o sofrimento das relações interpessoais, das relações humanas, não é? Da relação do Hideo Yahiro com a outra pessoa, né? E aí que entra o conceito que eu criei da horizontalidade, não é? O que é horizontalidade, né? Horizontalidade vamos dizer assim, uma situação infernal, não é? Horizontalidade é quando essa coisa, esse sofrimento das relações interpessoais, das relações humanas, acontece de forma mais forte, não é verdade? Horizontalidade é quando eu, Hideo Yahiro, estou, por exemplo, em atrito, né? Verbal ou etc., não é? Com fulano, beltrano, cicrano, né? Isso, não é? Olha aqui, eu junto aqui, né? Aproximo as duas mãos dessa forma, não é? Porque é uma situação que eu vivo constantemente, né, no mundo do aspirante, que é, vamos dizer assim, esse atrito, né, da minha pessoa, do Hideo Yahiro, com outra pessoa. Isso eu denominei horizontalidade, não é? Horizontalidade é simplesmente, né, uma situação de sofrimento agudo, não é? Portanto, é inferno, é uma situação infernal. E aí, não existe uma descrição, um termo mais exato em relação à horizontalidade. A própria palavra horizontalidade e a própria palavra inferno, não é? Inferno é uma coisa que é o máximo do sofrimento, né? Não existe nada além de sofrimento, né? O sofrimento de você estar, por exemplo, num bate-boca, né, com uma outra pessoa, né? Esse sofrimento que mexe com até com a nossa estrutura física, né, com as nossas, vamos dizer assim, entranhas, não é verdade? Essa sensação que você sente nas entranhas, né, aqui no estômago, no ventre, não é verdade? Quando você está num estado de espírito de raiva, de cólera, de ira, não é verdade? É uma sensação tão somente, unicamente e absolutamente e sem outra definição a não ser inferno, não é verdade? Então é um inferno do dia a dia, né? É um inferno que sempre ele se aproxima e muitas vezes toma conta do meu ser, do Hideo Yahiro. Horizontalidade, né? Horizontalidade é eu, fulano de tal, horizontalmente, não é? Horizontalmente, né? Nessa, nessa, nesse sentido, né? Horizontalmente estou em atrito, enfim, numa situação infernal de discussão, de bate-boca, até muitas vezes, chegando às vias de fato, né? E acho que a grande angústia do aspirante é que isto de fato ocorra, né? Mas de fato, e isso no histórico do aspirante, evidentemente, isso faz parte do aspirante. O aspirante, ele uma vez ou outra entrou em algum tipo de atrito verbal ou físico com fulano, beltrano, cicrano, não é verdade? Isso é o inferno
Isso é horizontalidade, não é? E isso é um assunto bastante importante no contexto do aspirante, né? Essa noção de uma situação horizontal, de choque, de inferno, né? De você sentir um mal-estar físico ao mesmo tempo que ao mesmo tempo em que você está verbalizando ódio, verbalizando ideias que são contrárias a de fulano, beltrano, cicrano. Você está vivendo apenas um inferno, uma horizontalidade, não é? E aí é que o aprendizado filosófico ele chega a noção dessa coisa, dessas duas coisas, né? Pertinentes, que é a situação de horizontalidade e a verticalidade, né? A verticalidade é quando a horizontalidade tem uma coisa diferente, uma coisa que é boa, uma coisa que é produtiva, uma coisa que é agradável, uma coisa que quer dizer, agradável não necessariamente, né? Porque muitas vezes a situação a tomada de postura vertical, muitas vezes está, vamos dizer assim, num processo de transição de uma possível horizontalidade, né? De uma possível horizontalidade para uma situação agradável de verticalidade, uma situação agradável de entendimento, uma situação agradável de compreensão, uma situação agradável de avanço filosófico, não é? Então, aí, numa situação de possível horizontalidade, né? O aspirante, Hideo Yahiro, o aspirante, já consigo enxergar, perceber essa possível horizontalidade, né? Não é? O trabalho, vamos dizer assim, a tarefa do dia a dia do aspirante, muitas vezes se resume nisso, né? Porque a situação de possível horizontalidade, ela vem a revelia, não é? Ela é uma situação que pega você de surpresa, não é? A situação horizontal, não é? E aí, se você, enfim, por exemplo, vamos usar a expressão fez a lição de casa, tem feito a lição de casa direitinho, não é verdade? Muitas vezes numa situação de possível horizontalidade, não é? Você consegue fugir de uma possível horizontalidade e tomar uma atitude de buscar sair dessa possível situação de horizontalidade através de uma postura vertical, não é? De uma postura vertical, né? Vamos dizer assim, como eu estou fazendo esse movimento aqui com a mão em pé, vamos dizer assim, não é? A postura vertical é uma fuga, não é? É um ato de fugir de uma possível situação de possível horizontalidade, porque a horizontalidade vamos dizer, é uma queda no inferno, não é? E aí você foge dessa possível queda, não é? Bom, se você fugiu dessa possível queda, é claro que você busca, a expressão, creio que seja pertinente, busca um paraquedas, não é? Você, ao invés de cair
no inferno da horizontalidade, você você procura um paraquedas através de uma postura vertical, não é? E aí, nesse avanço filosófico do Hideo Yahiro, e é claro que uma coisa extremamente humanista, né, é você compartilhar essa noção com todas as pessoas, né? Não existe nada mais humanista do que compartilhar uma noção muito importante para a qualidade de vida de todas as pessoas do que, né? Enfim, não existe nada melhor do que compartilhar, né? Por isso que talvez eu esteja fazendo esse vídeo. E ao mesmo tempo, falar do ponto de vista do aspirante ao mundo da verdade, né? O aspirante que tem essa oportunidade de expressar, não é? Ele, ele pode ser, ele pode ser, é uma recomendação, né? A expressão, falar é uma recomendação porque aí sim você pode ser corrigido, você pode avançar filosoficamente, não é? Enfim, tem essas razões aí de eu fazer esse vídeo, não é verdade? E é claro, evidentemente, fazer algo que você tenha uma certa habilidade, não é? Fazer algo de que você goste, não é? E aí, se você faz algo de que você gosta, não é? É, torna-se algo que você faz com habilidade, não é? E com produtividade, não é verdade? E aí, eu falei do quê? Da postura de fugir de uma situação horizontal. Claro, primeiro você tem que perceber assim, ó, aqui é uma possível horizontalidade. Eu vou ter que fugir, né? Você tem que fazer um exercício mental de fuga, não é? De perceber, né? A iminência de uma horizontalidade, né? E ao invés de cair na horizontalidade, cair nesse inferno, você deve conseguir tomar uma atitude de fuga, né? De fuga da horizontalidade, né? Isso é que é uma percepção filosófica, não é que acredito eu não vem da noite para o dia, não é? Precisa, creio eu, precisa ter, enfim, tido muita dedicação e esforço na busca filosófica, não é? E é claro que dedicação e esforço é coisa que nenhum ser humano gosta, né? Todos nós gostamos de sombra e água fresca, não é? Mas o que nos impulsiona, né? Enfim, eu falo isso para motivar vocês e a mim também a nos esforçarmos, né? Eu nem gosto de falar disso dessa forma, né? Eu gosto de falar de coisas cômodas, de coisas de coisas engraçadas, de coisas cômicas, por exemplo, não é? Enfim, desse prazer assim imediato. Eu, o meu discurso ele foge muito dessa coisa de tem que lutar, tem que batalhar, tem que fazer as coisas, tudo mais, tem que ir atrás, tem que acordar cedo, tem que dormir cedo, não é? Tem que, né? Eu, Hideo Yahiro, não é?
Isso também, também faz parte de um certo avanço de autoconhecimento, não é? É, né? É, eu estava me lembrando de um fulano que estava na televisão, num determinado programa de TV. Quem assistiu vai se lembrar. Ele falou assim nesse programa de entrevistas, né? Um programa assim de. Como é que eu diria? Como é que eu descreveria? Enfim, enfim, um camarada artista, etc., ele afirmou assim dessa forma: Eu detesto acordar cedo. Não é verdade? Ele afirma assim, em rede, vamos dizer assim, nacional, vamos dizer assim, ele afirma assim: eu abomino acordar cedo, não é? Que isso é que é a natureza humana, né? Todo mundo, não é? Detesta, não é? Ter que acordar cedo, ter que dormir cedo e acordar cedo. Enfim, para motivar a você, né, e a mim em relação a fazer o bem, se esforçar, se sacrificar, não é verdade? É, é uma coisa assim que também tem a ver com essa coisa da verticalidade, não é? A verticalidade é uma coisa que te puxa, é uma coisa que puxa você, não é? A verticalidade é que tira você de uma possível horizontalidade, né? A verticalidade age sobre você na marra, né? Então, não existe preocupação nesse sentido. Por quê? Porque o mundo da verdade é que trabalha em relação a isso, né? O mundo da verdade vai arrastar você na marra, não é? O mundo da verdade vai fazer você não se importar em ficar com aquela cara amarrada, né? Tendo que suportar pacientemente uma determinada situação, não é? Então não existe preocupação em relação a isso, não é? Porque a própria, vamos dizer assim, a própria mãe natureza, não é? Né? A própria situação vai se encarregar de tirar você de uma possível horizontalidade e colocar você numa postura vertical, não é? Numa postura de exercício filosófico propriamente dito, né? Que é uma coisa extremamente desagradável, extremamente dura, extremamente chata, não é verdade? Ninguém quer se sacrificar, não é verdade? E aí, talvez nesse sentido, não tem, o meu vídeo talvez não seja um vídeo assim que queira, vamos dizer assim, uma popularidade, não é? No sentido de um impacto imediato, o impacto do humor, o impacto do prazer imediato, não é? Eu falo de coisas chatas, né, muitas vezes, né? Mas são coisas chatas que vêm de fora, não vem de mim, do Hideo Yahiro, né? Vem do mundo da verdade, não é? O Hideo Yahiro, ele, se puder, o Hideo Yahiro ficaria dormindo o dia inteiro, né? E ficaria apenas comendo, dormindo e não tomaria banho, não dormiria cedo, ficaria acordado até tarde, não acordaria cedo, enfim, não tomaria, por exemplo, ducha gelada para ficar assim, vamos dizer assim, forte, não é?
né? Isso tudo é trabalho do próprio mundo da verdade. Por isso é que não existe preocupação, não é? Por isso que não existe essa urgência. Em outras palavras, meu amigo, não se preocupe. Não se preocupe que a própria mãe natureza, a, a própria situação vai se encarregar de colocar você numa situação extremamente dura, extremamente chata, extremamente de sacrifício, situação essa que vai fazer você avançar, né? Você obter uma coisa tão legal que se chama entendimento, compreensão, não é? Não existe coisa mais legal para o aspirante do que ganhar, receber isso do mundo da verdade, nesse sentido, né? Receber um entendimento, receber uma coisa chamada compreensão, receber aquela, vamos dizer assim, como é que eu diria, né? Creio que todos aí, com as respectivas, né? Todos, você, fulano, beltrano, ciclano, com as suas respectivas idiosincrasias, né? Cada qual tem o seu modo de perceber, né? E entender, né? E se sentir assim, feliz, não é? Né? Feliz. É claro que felicidade por um determinado tempo, diga-se de passagem, não é? E essa é uma noção que também deve estar presente nesse discurso horizontalidade e verticalidade, não é? Que é o seguinte: esse entendimento, essa compreensão do aspirante, né? É o entendimento que vai durar, que você vai receber, né? Você vai ter aquele, vamos dizer assim, estalo, não é verdade? E você vai ficar naquele estado de espírito, né? Vamos dizer assim, agora dá para ir para a praia, não é verdade? Mas enfim, vai durar o período em que você vai para a praia e aí esse entendimento, essa compreensão, ela tem uma durabilidade. Quando você está voltando da praia, já está surgindo, né? Surgindo uma nova possível horizontalidade, né? E aí nesse sentido, a possibilidade de horizontalidade, né? Essa possível horizontalidade pode ser traduzida através de uma outra palavra, não é? Do ponto de vista da filosofia, uma outra palavra que também é um outro conceito, acaba sendo bastante pertinente para, não é, explicar esse estado de espírito de você que obteve aquela compreensão, aquele entendimento e tomou aquela decisão. Agora eu vou para a praia, não é? E aí você, evidentemente, está naquele estado de espírito eufórico e você vai, evidentemente, curtir a praia e todas as suas virtudes, não é? Virtudes da praia. Todos os seus prazeres, né? E aí você vai, enfim, naquele bate e volta, né? Em que você vai no dia e volta no mesmo dia, né? Muitas vezes. Aí na volta você já vai, o seu estado de espírito já vai se modificando, não é verdade? E aí a presença, né, de uma possível horizontalidade acaba preocupando você, não é? Aí essa presença da possível horizontalidade muitas vezes não é uma possível horizontalidade, é uma coisa meio que
meio que vaga, né? Existe uma expressão muito feliz da filosofia que é vaga insegurança, não é? É uma insegurança assim, meio nebulosa, meio meio um ponto de interrogação, não é verdade? Né? Esse ponto de interrogação muitas vezes está relacionada esse ponto de interrogação muitas vezes está relacionado a, a realmente a uma possível horizontalidade, né? É, por isso essa insegurança. Ninguém quer, vamos dizer assim, cair na raiva, não é verdade? Ninguém quer ter um acesso de ira, um acesso de cólera com fulano, beltrano, cicrano. E também quando começa a ter um acesso de cólera, por pequena que seja, aquilo já começa a incomodar as entranhas, não é? E aí, enfim, para quem é filosoficamente avançado, né? Isso é claro, depende da idade, também, né? E depende de um progresso como ser humano, né? É claro que não necessariamente é uma questão de idade, é uma questão de, enfim, de plantio, não é? E aí a pessoa que é mais assim astuta nesse sentido, ela já percebe, né? E já começa a, a pensar em como agir verticalmente, ao invés de se deixar levar para uma possível horizontalidade. Essa pessoa ela toma ela escolhe, ela já percebe e começa a trabalhar a mente planejando uma atitude vertical, não é? Portanto, a possível horizontalidade, não é? A possível horizontalidade é, é mais fácil de ser compreendida através da palavra dúvida, não é verdade? Dúvida, ponto de interrogação, não é? É quando surge no final do final daquele alto astral, que muitas vezes é um alto astral que chega num alto astral até exagerado, né? E aí você já percebe, é claro que isso faz parte da vida, e você percebe que você subiu demais nessa nuvem do alto astral, da praia, não é verdade? Então, e aí a dúvida já começa a tomar conta do seu espírito, da sua mente, não é? A dúvida. E aí você começa a trabalhar a mente para, vamos dizer assim, e aí que fique bem claro esse conceito filosófico, para você trabalha a sua mente para mandar embora essa dúvida, expulsar essa dúvida, não é? Para, enfim, que essa dúvida, enfim, vá embora, não é? Porque a dúvida é aquilo que você está querendo saber. Está querendo saber. E aí entra uma outra noção da filosofia, que é essa diferença do porquê e do para quê, né? É uma diferença, não é, que também faz parte de um avanço filosófico, não é? No mundo do aspirante avançado filosoficamente, não existe porquê. Por quê? Por que eu tenho que... Por que isso... Quer dizer, não existe arrependimento, né? Tudo tem um para quê. Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito, não é? Por quê? Por que eu não fiz daquele jeito?
Esse estado de espírito está descartado da pessoa que é avançada filosoficamente, né? A pessoa que é avançada, ela pensa assim: isso aconteceu e tem um para quê. Isso aconteceu e serve para alguma coisa, não é? Não é por quê, e sim é para quê. A gente já consegue jogar fora, abandonar o porquê e trocar o porquê por para quê. Para que finalidade estou passando por isso? Né? Para que finalidade eu tenho que passar por isso? Isso é que é postura vertical. Né? É o exercício, né, buscando, através da postura vertical, solucionar essa dúvida, expulsar essa dúvida, em busca do quê? De um novo entendimento, de uma nova compreensão, né? Que, evidentemente, vai durar também um determinado tempo, e aí, novamente, a dúvida vai invadir o nosso espírito. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que o processo do aspirante é um processo de ter a presença da dúvida e expulsar. Ter novamente a presença da dúvida e expulsar de novo. Mais uma vez a dúvida chegou, a gente expulsa de novo. Então é um processo de ir expulsando as dúvidas que vêm, né, conforme elas surjam, compreende? Então, quer dizer, quando surge a dúvida, você faz uma verticalidade e manda embora essa dúvida. Aí, depois de um determinado tempo, surge outra dúvida, mais um exercício vertical e expulsa de novo a dúvida. E aí, expulsando a dúvida, você fica com aquele, vamos dizer assim, o mundo da verdade, quando proporciona para o aspirante um entendimento, uma compreensão, né, um estalo, né? Na verdade, o mundo da verdade, ele, vamos dizer assim, ele liberou por um determinado tempo, né? Fez uma soltura, não é? Vamos dizer assim, você está numa prisão da dúvida, né? Quando você consegue expulsar a dúvida, o mundo da verdade é como se tivesse libertado você dessa prisão por um determinado tempo, compreende? E aí, saindo dessa prisão, você fica livre por um determinado tempo, né, da dúvida, né? E aí, estando livre da dúvida, evidentemente você está também, pela compreensão, você está também, de certo modo, livre de uma possível horizontalidade também, né? Essa é uma coisa bastante mágica, não é? Do entendimento filosófico, não é? A compreensão filosófica, né? Aquele estalo, aquela sacada, né? Aquela descoberta, não é? Puxa vida, então era isso que eu devo fazer, era isso que eu quero fazer, era isso que eu queria, compreende? Esse é o estado de espírito do entendimento. Ah, então era isso que eu queria fazer, então era isso que eu queria, que eu tenho que fazer agora, então era isso que eu queria ter agora. Isso é o processo vamos dizer assim, mandar embora a dúvida, né, e ficar com o entendimento, com a compreensão, né, que é vamos dizer assim, é uma dádiva,
também, né? É uma dádiva do mundo da verdade, né? O mundo da verdade, vamos dizer assim, proporciona, né? Através de um ato vertical, e esses atos verticais são atos extremamente bem definidos no mundo da filosofia, e aí eu vou falar aqui aos 45 minutos, enfim, da filosofia oriental, né? Que é o que norteia o, a minha busca filosófica, né? Que é a filosofia oriental, não é? E, evidentemente, não entro muito em detalhes, porque muitos, né, já sabem dessa coisa da filosofia oriental na vida do Hideo Yahiro. E de tal modo que as ações verticais são ações muito bem definidas pelo mundo da verdade, né? O mundo da verdade já definiu A, B, C, são ações verticais que devem ser colocadas na prática para se libertar, ao menos que temporariamente, de uma possível horizontalidade, da dúvida, né? Uma libertação temporária da dúvida. Isso se chama entendimento, se chama compreensão, que é o estalo, a percepção daquilo que, que, que estava fazendo falta em você, não é? Daquilo que você realmente queria, daquilo que você desejava, daquilo que você realmente deveria fazer naquele momento. Né? Essa é a percepção. Enfim, eu falei que as ações verticais no mundo da filosofia oriental são extremamente claras, né? Objetivas, não é? E aí, não é intenção deste vídeo em específico falar detalhadamente das ações verticais propriamente ditas, né? Nem haveria tanto o tempo, mesmo porque faltam são 47 minutos, falta muito pouco tempo para completar os 60 minutos. E aí seria muita coisa para falar. Mas evidentemente evidentemente que você, né, fulano, beltrano, cicrano, esteja curioso, né? Puxa vida, o que eu devo fazer, na verdade? O que eu devo fazer, né? Né, embora não seja propriamente o assunto que eu gostaria de dizer nesse discurso, né, mas evidentemente eu quero dar também para você uma coisa né, que talvez seja importante, mas não sei se também isso vá realmente funcionar, né? Diante de uma, vamos dizer assim, iminente horizontalidade, né? Mas é uma ferramenta também, né? Essa ferramenta se chama encarar, parar com tudo, né? E você, enfim, escolhe um lugar adequado em que você possa ficar estático, parado, e você fazer um exercício de encarar essa coisa que está presente, não é? Que é muitas vezes uma dúvida, uma possível horizontalidade, não é? Eu falo dúvida. A dúvida, a dúvida realmente está muito relacionada no contexto do aspirante às relações interpessoais, à horizontalidade, ao inferno da horizontalidade. Portanto, o exercício que eu recomendo é encarar, né? É encarar esse estado de espírito de frente, mas parado. Pare de fazer tudo o que você está fazendo, porque se você continuar a fazer o que você está fazendo, você está sendo arrastado pela horizontalidade. Então você tem que parar, fugir da horizontalidade
e você buscar um local assim adequado, não é? Para você poder ficar parado, né? Isso é muito difícil muitas vezes, né? Porque muitas vezes você está na iminência da horizontalidade e você tenta fugir, mas não consegue muitas vezes, né? Por isso é uma das ferramentas, né? Que está muito mais relacionada ao estado de espírito de dúvida do que possível horizontalidade propriamente dita, né? Enfim, você deve encarar, não é? Encarar e saber, mas o que está fazendo falta no Hideo Yahiro, né? No meu caso, o que eu estou, vá lá, cruze as pernas, faça o que você achar adequado, não é? Para você poder pensar, não é? O que é que eu quero, né? Neste exato momento, não é? O que está fazendo falta na minha vida, não é? Pense nos 5 desejos: desejo de alimentação, desejo de bens materiais, desejo sensual, desejo de fama, desejo de descanso. O que está fazendo falta aqui e agora, não é verdade? E busque saber exatamente o que você deve fazer, não é? Ao invés de estar sendo arrastado pela horizontalidade, porque a horizontalidade puxa você para a horizontalidade, pro atrito, para a discussão, para a violência, para o inferno. Então, quer dizer, você está fugindo do inferno, né? Você, ao parar e pensar, né? Você tem que parar e pensar. Parar, realmente parar, estacionar, ficar estático e pensar, né? Como eu estou fazendo aqui. Mas o que será? O que será? Né? E procurar saber exatamente aquilo que está fazendo falta para você naquele momento, não é? Essa é uma das ferramentas, assim. Evidentemente, não falei de uma coisa mais concreta, pró própria da filosofia oriental. Apenas destaquei um dos detalhes que fazem parte da filosofia oriental, né? É, se eu tiver aqui acesso a enfim, são 53 minutos, seria, vamos dizer assim, uma das únicas citações, né, em relação à filosofia oriental que eu faço neste discurso, e acabou se tornando, vamos dizer assim, meio que uma conclusão destes 60 minutos, né? Então diz aqui, a frase é assim, ó: sem desviar os olhos do sofrimento, vamos encará-lo, não é? Sem desviar os olhos do sofrimento, vamos encará-lo, não é? Pare tudo que você estava fazendo, né? E aí você para. É claro que essa frase tem explicações, né? Tem um texto maior, entrando em detalhes em relação a essa frase que é: sem desviar os olhos do sofrimento, vamos encará-lo, não é? Mas basicamente é você parar e pensar, não é? Se você estava fazendo alguma coisa e que se você sente a presença de uma possível horizontalidade, você sente a presença da dúvida, não é? Então é um momento em que você deve parar com tudo
e não desviar os olhos do sofrimento, e não tirar os olhos em relação a essa questão que está incomodando você naquele momento, né? Você deve encarar e usar o raciocínio, né? Pensar, tentar desvendar esse mistério da sua existência, né? O que está fazendo falta naquele momento, né? Por que para quê, na verdade? Por que no sentido de para quê? Compreende? Para que eu estou tendo esse estado de espírito, não é? Enfim, você primeiro perceber que o estado de espírito que é incômodo, né, que parece que você está sendo arrastado para o inferno, esse estado de espírito que começa a incomodar as suas entranhas, não é verdade? Você, você faz um exercício filosófico de transformação disso em dúvida. É a presença da dúvida, compreende? É a presença da dúvida. E aí, tendo essa percepção, você vai atrás da resposta em relação a esse ponto de interrogação, em relação a essa dúvida, compreende? E aí você realmente para de fazer o que você estava fazendo e você procura estar num determinado local, não é? De preferência longe das relações interpessoais, né? Se possível, não é? Você deve realmente evitar qualquer possibilidade de uma relação interpessoal. Você tem que ficar sozinho, não é? Nesse exercício, não é? Não é? Concretamente, tranque a porta e você com você, não é? É você e a sua dúvida. E você vai fazer esse exercício de achar a resposta, né? Esse é o exercício do aspirante ao mundo da verdade, né? Sem desviar os olhos do sofrimento, vamos encará-lo, né? Essa é a única frase nesses 60 minutos de discurso que eu realmente senti a necessidade de citar, né? E acaba se realmente tornando-se a conclusão, vamos dizer assim, destes 60 minutos aqui de falando sobre horizontalidade, falando sobre verticalidade, falando sobre dúvida, não é verdade? E aí, esse vídeo aqui também na verdade, é uma coisa que sim, proporcionado, né? É uma coisa que foi esse vídeo é uma coisa que foi proporcionada, não é uma coisa, esse vídeo é uma coisa que foi gerada, não é pelo meu próprio entendimento, pela minha própria compreensão, não é? Pelo fato de, enfim, do mundo da verdade ter concedido a mim estes 60 minutos de blá 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 do Hideo Yahiro, né? Esse falatório todo do Hideo Yahiro é uma dádiva, é um presente que eu ganhei do mundo da verdade, né? É um estado de espírito de entendimento, é um estado de espírito de compreensão, não é? Foi um exercício, né? É claro que tem outros elementos, outras ferramentas, né, que eu já falei aqui, não é? Mas basicamente o conceito dessa frase, sem desviar os olhos do sofrimento, vamos encará-lo, é o que se fez presente para gerar todo esse discurso aqui de 60 minutos, não é?
Essa é a conclusão, não é? Compreende? Muito obrigado.